É noite de Copa e é noite de decisão, é noite de Libertadores do Maracanã lotado. O Flamengo enfrenta o já eliminado Táchira para garantir a sua vaga nas oitavas de final da Libertadores 2025. Precisa vencer, de preferência por 2 ou mais gols de diferença para poder tentar a primeira colocação. Se o Flamengo vencer por 2 gols de diferença e o Central Córdoba não vencer a LDU lá em Quito, o Flamengo se classifica em primeiro, que é importante para conseguir um sorteio um pouquinho mais tranquilo, vai para o pote A e também decide em casa, pelo menos nas oitavas de final. Então o time deve entrar hoje sim em campo com a faca nos dentes, muito focado, sabendo que é decisão e a torcida vai estar lá para apoiar. É um jogo decisivo, mas o Flamengo tem tudo para sair com a vitória. Nessa análise tática pré-jogo de hoje, eu vou trazer para vocês algumas estratégias que eu acho que o Felipe Luiz tem que trazer para essa partida. Vamos até relembrar um pouquinho o jogo de ida lá da Venezuela. E eu também vou trazer aqui a escalação que eu levaria a campo, a minha escalação ideal para essa partida. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Não se esqueça de deixar o like e também de se inscrever no canal. O seu like, o seu joinha é muito importante e a sua inscrição também é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Então, não se esquece do like e da inscrição e também te convido a virar membro do canal falando de tática. Vou deixar o banner passar aqui embaixo. Tá aí, ó. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tem a chave Pix também do canal. Se puder ajudar financeiramente, a gente agradece. Para você virar membro do canal, é só você entrar aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar também aqui no comentário fixado o link para você virar membro. Tem muitos benefícios no nosso clube de membros. Muitos mesmo, é uma relação ganha-ganha. Você vai pagar pouquíssimo e vai ajudar muito o canal. E eu vou te entregar muitos benefícios de volta. Por exemplo, transmissão tática. Hoje tem jogo, então hoje tem transmissão tática. Você vai assistir os jogos do Flamengo ouvindo os meus comentários via áudio. Os meus comentários táticos. Eu vou te explicando ali o que está acontecendo taticamente na partida via áudio de WhatsApp. Aposto que você vai gostar. Clica aqui em Seja Membro, se não tiver o botãozinho que Seja Membro, se tiver no iOS aí, no iPhone, no iPad, sei lá, não vai ter o botãozinho Seja Membro, você vai entrar na descrição do vídeo e vai virar membro desse canal aqui e vai se dar bem, você não vai se arrepender, beleza? Gente, vamos lá. Vamos falar então primeiro sobre estratégias. Vamos relembrar um pouquinho o jogo de ida, vamos relembrar o primeiro jogo do Flamengo nessa Libertadores 2025, lá em São Cristóvão, na Venezuela. O Flamengo ganhou por 1-0. Eu separei aqui para vocês as jogadas de ataque mais contundentes que o Flamengo conseguiu naquela partida e a gente vai, a partir dessas jogadas, entender o que o Flamengo tem que fazer estrategicamente para poder chegar no fundo das redes do Táchira, para poder balançar as redes do time venezuelano e sair vitorioso. Então, essa aqui foi uma progressão interessante. A bola chegando aqui para o Varela no corredor lateral direito, tá? E aí, na medida que essa bola chega no corredor lateral, o que é importante? Os jogadores que estão mais por dentro, no entrelinhas, o ponta, ou eventualmente até o próprio meio-campista, o Arrascaeta, fazer esse movimento de dentro para fora, para arrastar marcadores e para fixar marcadores. Esse time do Táchira é um time que marca individual por setor, assim como marca também o Central Córdoba, assim como marca também o LDU, assim como marca também o Palmeiras, vários times marcando aí individual por setor e o Flamengo enfrentando essas equipes e tem conseguindo vantagem porque quando você consegue manipular esse tipo de marcação, você faz o que tem que ser feito para manipular esse tipo de marcação, você se dá bem. Então, o que o Flamengo fez aqui nesse movimento? Movimento de dentro para fora do ponta. Abriu aqui o centro do campo. O Flamengo ficou praticamente num 3 contra 3 aqui e conseguiu arrastar e fixar os marcadores para poder depois simplesmente fazer uma tabela. Olha aqui, os marcadores fixados, marcadores em dúvida, se salta, se fica, se protege a profundidade ou se vai abordar. O Varela faz um passe aqui simples, é uma tabela que acontece, e aí depois o passe na profundidade para o BH, e ele quase consegue driblar aqui o goleirão, e o Flamengo conseguiu um ataque bem interessante. Também tem a possibilidade de jogar por dentro. Sim, em tese não é o ideal, o adversário está jogando com 5-4-1, só que porque o Táchira marca individual por setor, salta muita pressão, abandona muito a linha, acaba deixando espaço às costas. Então perceba que ali próximo de onde está o juiz, próximo de onde está o BH ali, tem bastante espaço. O BH vai ameaçar fazer o movimento de ataque à profundidade, vai deixar o seu adversário em dúvida, e aí o passe vai ser feito só que no pé. E ele vai receber, vai girar e vai bater, só que bateu fraquinho. Então, tem jogo por dentro também. O Táchira, mesmo marcando 5-4-1, mesmo que venha com a mesma estratégia de marcar 5-4-1, como marcou lá na Venezuela, o Flamengo pode encontrar espaços, sim, por dentro. Tem margem para o Flamengo machucar o Táchira. Então, a gente pode perceber, por exemplo, essa jogada que o De La Cruz fez, o De La Cruz que não vai estar em campo hoje, ele é o cara que faz melhor esse tipo de jogada aqui, mas não necessariamente só ele faz, né? Então ele é um cara que faz bem, mas a gente pode ver outros jogadores do Flamengo conseguindo conduzir, especialmente o próprio Varela, que pode estar jogando aqui nessa posição de volante hoje à noite, e aí ele pode conduzir e achar esse passe de fora para dentro. Vencer um duelo pessoal
eliminou um adversário, achou um passe de fora para dentro, e aí tem situação de finalização, o Michael jogando essa bola aqui por cima do gol. O Táchira vai bater tiro de meta longo, não vai tentar sair construindo curto, não vai querer enfrentar o bloco alto do Flamengo. Então, o que é importante? Vencer a segunda bola. Então, a gente vai ver aqui, primeiro, o Ortiz espanando aqui, jogando essa bola para frente, e o Flamengo com muita intensidade brigando pela segunda bola. O Flamengo vai ter que ser intenso na noite de hoje, não vai poder entrar 70%, 80%, vai ter que entrar 100%, 110%, 150%, especialmente quando a gente fala em pressão pós-perda, em disputa de primeira e de segunda bola, para poder pressionar e pegar o adversário de calça curta, pegar o adversário desprevenido, pegar o adversário ali desmontado. Então a gente está vendo aqui um 3 contra 3, vai ter o passe aqui para o Luiz Araújo, ele vai perder esse gol, o Flamengo não pode se dar o luxo de perder esse tipo de gol hoje à noite, né? Mas não vai perder não, vai fazer e vai conseguir uma vitória tranquila. E aqui, já no segundo tempo, o Flamengo montando aqui essa estrutura do quadrado, né? Por quê? Porque não precisa fazer saída de 3. Só tem um jogador do adversário mais adiantado, então não precisa de saída de 3. Faz aqui só os 2 zagueiros, os 2 volantes e abre os 2 laterais ao mesmo tempo para poder agredir essa marcação do Táchira, para poder empurrar para trás essa marcação e ter mais gente ali no entrelinhas, ter mais gente empurrando a última linha do Táchira para trás. E aí vai ter o passe aqui para trás, o Flamengo vai conseguir uma bola aqui no corredor lateral e esse movimento aqui é muito importante. Enquanto um jogador baixa em apoio, a gente pode ver o Pedro, por exemplo, baixar em apoio para receber essa bola aqui no pé, outro jogador vai atacar a profundidade. Isso é muito importante que aconteça ao mesmo tempo para poder confundir a marcação, para poder gerar espaço nas costas. Então, um jogador baixou, o outro atacou a profundidade, é feita a bola longa, tem uma disputa, mais uma vez aqui o Flamengo ganhando uma segunda bola, ficando com rebote. Vai ser importante, sim, na partida de hoje o Flamengo ganhar esse tipo de jogada, e aí tentando finalizar e conseguindo aqui um escanteio. E agora a gente vai ver de novo o ponta fazendo movimento de dentro para fora. O Cebolinha estava jogando essa partida como ponta, mais aberto, e aí ele foi lá para dentro para poder ocupar o entrelinhas, para poder pesar ali o corredor central. Só que na hora que a bola vem para o Alexandro, ele faz um movimento de dentro para fora. E aí ele vai receber essa bola nas costas. O Alexandro faz um passe muito preciso, vem o cruzamento, o BH escora e o Juninho empurra para dentro das redes. Então vai precisar de muita movimentação, de muita ultrapassagem, de muito dinamismo e de muita pressão pós-perda para poder tornar o jogo mais fácil do que, em tese, ele já é. Eu vou trazer agora para vocês a escalação que eu levaria a campo hoje se eu fosse o Felipe Luiz. Bom, essa foi a escalação que o Flamengo levou a campo contra o Táchira lá em São Cristóvão, lá na estreia dos dois times na Venezuela. Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar de la Cruz, Luiz Araújo, Michael, Cebolinha e BH. A gente sabe que o Pulgar e o De La Cruz não estão disponíveis na partida de hoje, então a gente já vai tirar esses caras aqui de campo, porque eles não vão poder jogar. Então, qual seria a minha escalação para a partida de hoje? Seria essa aqui: Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Rafa, cadê o Alexandro? Dá para jogar com o Ayrton Lucas tranquilamente nessa partida, dá para segurar um pouquinho o Alexandro para não correr risco de lesionar o jogador, um jogador que vem de lesão, teve uma lesão recente, teve uma partida muito intensa contra o Palmeiras, no sintético, e o Ayrton Lucas, para esse contexto contra o Tati, né, que o adversário só pode te machucar no contra-ataque, ele serve muito bem, porque ele vai correr para trás, assim como foi contra a LDU também. Então ele pode ser um cara que vai agredir, que vai atacar o espaço, pode ser importante também com bola, ofensivamente pode ajudar bastante, está confiante, pegou confiança, então dá para jogar tranquilamente sem o Ayrton Lucas. Se vier o Alexandre, se o departamento de fisiologia achar que faz sentido, ótimo também, mas eu sinto que é um jogo que dá para ter o Ayrton Lucas, porque ele pode contribuir defensivamente, correndo para trás, recuperando as costas, evitando o contra-ataque do adversário. A dupla de volantes, Everton e Varela, sim, o Varela, que jogou um bom pedaço do segundo tempo contra o Palmeiras como volante, e pode sim exercer tranquilamente essa função, pode sim ser um cara importante, pode ajudar bastante. Ah, mas tem o João Alves, o garoto da base, tem o Ryan Lucas. Eu acho que o Felipe não vai colocar um garoto desse para começar a partida, assim como eu acho que ele também não vai colocar o Wallace Ian, que está pedindo passagem, que está jogando muita bola, que é um jogador muito interessante, que eu adoro. Quem é que não está gostando do Wallace Ian nesse momento, né? Mas acho que para um jogo decisivo de Libertadores, com esse peso, faz mais sentido começar com o BH, com a Arrascaeta, com o Pedro, com o Luiz Araújo, jogadores de caráter decisivo, jogadores que entregam gols, que entregam assistências, que gostam de decidir, que sabem decidir. Então faz mais sentido para um jogo desse tamanho, com essa importância, com esse peso que tem, entrar com esses 4 caras. E aí você também tem estatura com BH e com Pedro, se você precisar usar um pouquinho mais de jogo aéreo, por exemplo.
você tem força, você tem ataque à profundidade com o BH, você tem finalização de média distância com o Luiz Araújo, você tem uma combinação muito interessante com esses 4 caras, você tem jogo por dentro com a Arrascaeta e com o Pedro também. Então, além desses 4 caras da frente serem decisivos, eles se complementam em termos de características, então são jogadores que podem machucar aí o Táchira de diferentes formas, tá bom? Vamos olhar agora para como é que o time construiria. Como eu já falei ali nas imagens, os 2 zagueiros com os 2 volantes. Não precisa fazer saída de 3. Já coloca o Ayrton Lucas mais avançado, o BH lá aberto em amplitude. Você pode inverter o posicionamento desses 2 jogadores também. Ter o Ayrton Lucas aberto e o BH mais por dentro. O Arrascaeta já mais junto do Pedro lá, quase como uma dupla de ataque, baixando, obviamente, aparecendo aqui no entrelinhas para poder receber essa bola e pifar o Pedro, pifar o BH, ou finalizar e criar jogadas para ele mesmo e também para os companheiros. O Luiz Araújo um pouquinho mais recuado ali, mais alinhado ao Ayrton Lucas, mais por dentro, para poder se associar, para poder finalizar, para poder gerar vantagem ali também por aquele lado direito com o Wesley. Tem um time começando as construções nesse 2-2-4-2, a gente pode chamar dessa forma, né? E aí o time entraria em último terço nesse 3-1-6 aí, com o Varela mais avançado em relação ao Everton, o Everton ficando um pouco mais recuado junto com os 2 zagueiros, e o Varela, que é um cara muito móvel, solta muita pressão, que é veloz, podendo cuidar bastante de rebote, podendo se posicionar ali para poder ser importante na transição defensiva. E aí algumas mudanças importantes que o Felipe pode fazer durante a partida, né? Pode colocar o Danilo, se quiser ter um cara mais experiente no lugar do Everton Araújo, que constrói melhor, que não está tão acostumado assim a jogar de volante, tem tempo que ele não joga assim, mas que pode quebrar um galho, é um cara muito capaz de desempenhar diferentes funções dentro do campo e vai construir melhor, vai ter mais passe que o próprio Everton Araújo. Né? O Michael também pode entrar do lado direito para dar profundidade para o time eventualmente, e o Olacian também pode ser um cara que pode ajudar bastante entrando no segundo tempo, porque ele tem entrado incendiando as partidas, está muito confiante, tem muita personalidade, ele tem gol, ele tem assistência, ele tem participação em gol, então é um cara que pode ajudar também a decidir essa partida eventualmente. E você, que time você escalaria? Coloca aqui nos comentários, quero ler a sua escalação ideal para esse jogo decisivo. Acredito muito que o Flamengo vai conseguir os 2 gols de vantagem, sem precisar fazer a torcida sofrer demais, vai fazer uma boa partida, está confiante, acabou de vir de uma grande vitória sobre o Palmeiras, então os jogadores estão confiantes, a torcida vai estar lá enchendo o Maracanã, apoiando o time, então o Flamengo deve conseguir esses 2 gols aí, sem tanta dificuldade. Acredito que o Flamengo consiga vencer aí de 2, 3 gols, sem muito problema. E você, o que você acha? Também pode colocar aí o seu palpite para o jogo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e eu fui!